E aí, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Antônio aqui, mais um vídeo. 9 anos de transplante chegando na porta aí, né? Faltam 2 meses. Em março eu completo 9 anos de transplante de medula. Muita gratidão por ter chego até aqui, né? E aí eu vou fazer uma série de vídeos aí, não vou fazer em um só, porque eu tentei fazer, ficou longo demais, deu 45 minutos. Eu vou fazer assim, cada dia, cada vídeo eu vou falar sobre um aspecto, né, de como eu estou. Hoje eu vou falar sobre o aspecto em relação à visão, né, como que está a minha vista, né, que é uma das coisas que afetou um pouquinho, que eu tenho que aprender a conviver, né, com essa limitação que eu tenho hoje. Mas de forma nenhuma eu queria deixar bem claro que eu não reclamo do estado que eu estou, só tenho gratidão por chegar aqui exatamente como eu estou hoje, né? Só gratidão a Deus, a todos que direto ou indiretamente me proporcionaram chegar aqui hoje, poder estar fazendo esse vídeo para vocês. Muito grato mesmo, né? Mas assim, eu tenho que ser consciente que eu tenho sequelas, né, de todo o tratamento. A leucemia, graças a Deus, curado, mas eu adquiri algumas sequelas. O GVHD, né, através dele, acaba desencadeando outras sequelas menores, mas o GVHD é esse autoimune, né, específico do transplante de medula halogênico, né, que é aquele que a outra pessoa doa a medula para você. Então, na visão, esse GVHD, ele me impactou da seguinte forma. Hoje eu não tenho mais a lacrimação do olho. Com isso, eu adquiri o olho seco severo, como eles costumam chamar, né, os médicos. E aí, a minha córnea hoje ela é bastante lesionada. Eu tenho que ter essa consciência, né, sempre que eu sentir que está ficando ruim, tenho que pingar o colírio. Antes de dormir eu tenho que passar um gel reparador, né, porque a parte interna da pálpebra costuma ficar colada, lixando, né, a córnea, e isso causa muita lesão. Na verdade, cada vez que eu pisco, né, como se a pálpebra estivesse lixando ali a córnea. E quando eu durmo, isso é pior ainda, né? Então eu passo esse gel, ele é bem chato na hora de tirar quando eu acordo, mas ele evita com que essa lesão, digamos assim, vá para um nível maior do que já está, né? E outra coisa, não sei se é pelo olho seco que faltou, mas a minha vista também hoje em dia, se eu for ler qualquer coisa assim, fonte 12, qualquer fonte na verdade, até letra graúda, der 20 minutos mais ou menos, começa a embaralhar tudo. Aí as pessoas perguntam, mas mesmo de óculos, eu não sei o que acontece, que parece que vai gastando alguma coisa, e eu pingo o colírio, não melhora. A única coisa que melhora mesmo é na hora que as letras começam a ficar montadas, né, fica bem difícil de ler, né, a vista cansa, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, pingo o colírio ou esse gel, vou pro quarto, descanso. Quando dá 20 a 30 minutos, parece que a minha vista reseta e volta ao normal. Ao normal assim, não volta igual quando eu acordo, que é o melhor momento do dia, as primeiras horas, as 2 primeiras horas quando eu acordo, 3 horas até. Depois disso parece que ela começa a ficar mais cansada, mais fraca. E aí eu descanso, ela reseta quando eu volto, de novo, 20 minutos. E aí eu pingo o colírio, descanso, aí ela volta ao normal de novo. Então tem que estar assim, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, estudar alguma coisa assim, né? Ver um filme, e eu noto que eu tô lendo as legendas lá, quando chega assim mais ou menos meia hora de filme, eu sinto que já está começando a embaralhar. Tipo, um zero vira um 8, um vira 2, né? Então é bem complicado. E aí eu tenho que
melhor eu parar e descansar do que estressar ela mais ainda, porque eu notei que quanto mais eu estresso, não, eu vou ficar mais um pouquinho, né? Às vezes eu estou jogando um joguinho aqui, um quebra-cabeça, alguma coisa, e aí eu noto assim que quando eu paro, demora mais ainda, em vez de ser em 20, 30 minutos que ela fica boa, demora às vezes 40 minutos, né? E ela ainda tá um pouco ruim. Mas assim, eu não sei se isso é por conta das lesões na córnea, né? Teve uma vez que foi eu e minha esposa no oftalmo, e aí quando ele viu meu olho, ele deu uma assustada assim, não sei se ele não estava acostumado, né, com esse tipo de lesão, de olho seco severo. Ele falou, nossa, teu olho. Aí, peraí, deixa eu vou. Tem um jeito aqui que vai entender. Ele olhou o olho da minha esposa e filmou. Naquela luz azul, né? Que o oftalmo usa. Depois eu sentei lá e ele filmou o meu olho. Ele falou, olha o olho de uma pessoa normal e olha o teu. Enquanto o da minha esposa era todo azulzinho, sem, né? Assim, todo uniforme, azulzinho, azulado. O meu parece que tinha um monte de placas laranjadas, avermelhadas. E ele disse assim, olha, e pouco azul quase, era tudo assim, era um pouquinho de azul e placas vermelhas, laranjas, né? Ele disse assim, olha, o azul é um olho normal e o teu, essas regiões de laranjas, avermelhadas, significam lesões na córnea. Então assim, ele disse para eu ter bastante cuidado, não forçar muito a minha vista, porque assim, essa regeneração da córnea, ela tem um limite, né? Então eu tenho muito medo de um dia eu lesionar tanto que eu comece a causar lesões que não tenham mais retorno, né? Então eu convivo um pouco assim com esse medo, assim, né? Espero que não chegue esse dia, que pelo menos eu fique do jeito que eu tô, que eu não piore, né? Mas eu tento me cuidar também. Eu não deixei de fazer as coisas que eu gosto, né? Claro que eu diminuí assim 80%. Tipo, eu gostava de ver filmes, eu gostava de ler, gostava de jogar muito videogame, né? Mas não dá. Hoje eu tenho que ter essa consciência que cansou, pingo o colírio, vou pro quarto, escuto música, tô consumindo muito audiolivro agora, então eu tava até vendo aquele problema dos três corpos, escutando em audiolivro. Então eu deito, fico ouvindo lá, aí dá mais ou menos uns 40 minutos. Pô, a vista melhorou. Aí eu volto pro computador, faço alguma coisinha. Mas é assim, é uma coisa assim que eu tenho que ter essa consciência, né? Eu notei que depois que eu operei de catarata, né? Quando eu saí do transplante, eu saí tomando 80 miligramas de corticoide, 100 miligramas de corticoide. E aí acabou que foi aquela nuvem, aquela fumaça branca, e a catarata, né? O meu caso foi por causa do corticoide. E aí eu tive que operar. Operei, realmente voltou a ficar nítido. Só que da cirurgia em diante foi um marco para mim. Parece que o desconforto piorou tipo assim 70% da cirurgia de catarata em diante. Eu acredito que essa lente artificial ela possa ter ativado mais ainda o autoimune que eu já tenho. Então hoje o meu olho eu tenho o tempo inteiro essa sensação assim como se eu tivesse acabado de sair de uma piscina com cloro. Aquele olho assim inflamado, né? Aquela sensação de inflamação. Não bastasse a falta de lubrificação, né? O olho seco, eu tenho também essa sensação de como se estivesse assim meio inflamado, meio, sabe? E tem a fotossensibilidade, que é uma coisa que praticamente todo mundo tem, né? Que faz catarata. Não chega a ser um problema, eu coloco óculos escuros assim, quando eu saio durante o dia. Mas essa questão de parece às vezes que eu tô com areia nos olhos, né? Parece, não sei, tem alguns oftalmos que disseram que é a córnea esfarelada, que dá essa sensação de areia nos olhos. Na verdade, a gente pensa que é sujeira, passa colírio e não limpa, não sai. Esse daí, quando eu tô com essa sensação de areia nos olhos, que é bem comum, durante um dia eu tenho 2 a 3 vezes. Assim, aquela coisa assim que até de olho fechado é bem inconveniente.
Eu tenho que passar esse gel bastante. Vou para a cama porque não dá para fazer mais nada quando passa esse gel. No Brasil era o Refresh Gel, depois ele virou Vidzik, que era o que eu trouxe bastante aqui comigo também. Trouxe o Riabac, que era o colírio que eu usava, e o Vidzik. E aí passo esse gel, dá mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Essa sensação de areia ela é mais chatinha de tirar. Mas quando dá mais ou menos 1 hora e meia, eu levanto, né? Abro o olho, né? Tem que ficar com o olho fechado lá. E aí esse gel ele seca. Aí a gente vai tirando ele e aí parece que aquela sensação de areia saiu. Né? Eu não sei se ele reparou a córnea ou se ele limpou. Eu sei que só esse gel consegue reparar essa sensação de areia nos olhos que eu tenho e que eu comecei a sentir depois da cirurgia de catarata. Né? E assim, depois quando eu fui no hospital perguntar se eu podia fazer implante, né? Eu tenho algumas ausências aqui, alguns dentes eu tive que remover antes do transplante, extrair. E outros já foi já depois. Eles me disseram lá que não, que as pessoas que têm o GVHD, né, que não tiveram um resultado muito bom. Parece assim que os pinos caíram, saíram, não conseguiram fixar direito. E parece que esse GVHD ele tem uma certa... Ele fica meio reativa, ativa, né? Entra em contato com essas coisas, assim, não sei, né? Digamos, tipo pino. E aí eu peguei e pensei comigo, nossa, será que então a lente artificial cristalino é o mesmo raciocínio? Só que assim, eu não tinha outra opção, né? O dente a gente ainda pode assim, tá, então tá bom. Mas se eu não tivesse feito a cirurgia da catarata, eu estaria agora só sabendo o que é dia ou noite. Era realmente assim um embaçado, uma nuvem, uma fumaça muito grande, né? Então assim, a nitidez voltou. Só que em compensação a acuidade visual que ficou bastante comprometida. Eu passei a usar óculos para perto, mas é aquela coisa, durante 20 minutos, beleza. Passou 20 minutos, ela já começa a embaralhar, começa a ficar assim, bem... As letras todas montadas, eu já... Às vezes por intuição ainda consigo ler, mas aí chega uma hora que já começa a dar até dor de cabeça. Aí eu tenho que fazer esse processo todo de passar o colírio ou o gel, me isolar no quarto, e depois de 20, 30 minutos eu volto, e aí ela parece que resetou. E aí eu volto, né, a poder fazer alguma coisa que eu queira fazer, que requeira leitura. Mas é isso. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Hoje é só sobre visão. Mesmo assim, acho que vai ficar meio longo, tá? Em quantos minutos? Não sei. Então é isso. Eu acho que em relação à visão, é isso, né? Mas a gente vai se adaptando. Ai, meu Deus, minha barriga roncando aqui. Eu tô com fome. Mas é isso. Ah, sim, eu fui no oftalmo, né? Eu tô aqui no Japão, faz uns 2, 3 meses que a gente chegou. Minha esposa tá trabalhando. E fui no oftalmo e descobri que o Rialo, que é a substância que tem no Riabac, existe aqui. E aí eu consegui o Rialo, 3 colírios, mais o gel. Eles não são muito iguais, né? Eu noto que o colírio ele parece que é um pouco mais forte que o Riabac, mais concentrado. E o gel ele arde um pouquinho assim que eu pingo, mas depois a mesma coisa, recupera tudo. E parece que esse gel é um pouco mais líquido, o daqui do Japão. O do Brasil ele fica assim todo lambuzado, é bem chatinho de tirar depois. E aí uma coisa que eu esqueci de contar naquele vídeo que eu tava andando lá, minha cabeça é meio... Eu começo a falar uma coisa, depois estou falando outra, depois esqueço. Assim, horrível às vezes, sabe? E eu falei assim, eu ganhei 3 colírios igual o Riabac e mais o gel. No Brasil o Riabac ele é R$ 70 mais ou menos. E aqui no Japão o plano de saúde ele contribui com 70% e 30% é tipo uma coparticipação que a gente tem que pagar.
Só que o plano de saúde aqui, ele também banca 70% das suas medicações. Então, quer dizer, a consulta, que não é tão cara, né? Como no Brasil, que a gente vê médicos 300, 400, 800 reais, né? Uma consulta. E não é hospital sírio-libanês, não. 800 reais eu estou falando do hospital, assim, bom, particular, mas não é aqueles dos artistas, não. Tem médicos que cobram aí 800 reais a consulta particular. Aqui no Japão, a consulta mais os 3 colírios, mais o gel, tudo ficou em torno de 90 reais. Né? Enquanto lá no Brasil, só o Riabaque era 70. Aqui eu ganhei 3 colírios equivalentes ao Riabaque e mais o gel reparador. Aí a gente tem que ir na farmácia, digamos, oficial. A gente não compra esses remédios que o médico passa em farmácia comum. Farmácia comum aqui no Japão é mais cosmético. A gente tem que ir num posto mesmo que entrega esses remédios. E aí ganhei os 3 colírios mais o gel. E aí eu tenho uma outra consulta marcada para o dia 25, né? Para renovar de novo esses 3 colírios mais o gel e ele poder fazer a avaliação mensal que eu vou fazer no meu olho. Sempre tá fazendo lá. Mas gostei, assim, a gente dá um pouco de medo, né? No início, será que eu vou achar todas as medicações, as coisas que eu uso no Brasil? Minha esposa também, que é diabética, mas a gente está aos poucos. A ela já está conseguindo ajustar também. Já foi no endócrino na primeira consulta. E a gente aos pouquinhos vai se adaptando aqui. O importante, eu continuo com os mesmos cuidados, né? Em relação à imunidade, né? E como eu tenho esse autoimune, eu não evito pegar qualquer coisa, porque se eu pegar, eu posso ativar o autoimune naquele lugar que eu peguei. Né? Eu pego uma virose, vias respiratórias, eu fico bom da virose, mas depois eu desperto esse autoimune no pulmão. Isso já aconteceu algumas vezes, no Brasil eu já fui até internado por isso, e aí a gente ficou com esse raciocínio, melhor se proteger ao máximo para não pegar nada, justamente para não correr o risco de ativar o autoimune. Então é isso, pessoal. Deixa eu ficar por aqui, porque já estou chegando em 20 minutos e daqui a pouco não para mais. Grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, pelas mensagens. Na medida do possível, eu vou lendo com a minha esposa e vou respondendo. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, não percam a fé, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo de bom.